capítulo 5, versículo 5, terceira mensagem da série O Sermão do Monte, este sermão que tanto tem para nos ensinar. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo de número 5. Glória a Jesus, bendito é o Senhor. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém? Pode tomar assento. Meus irmãos, terceira bem-aventurança que nós estamos tratando e conversando nestes dias, que nos trazem preceitos e segredos para entrar, para tomar posse do reino de Deus, que nos trazem a direção, os caminhos, a vontade de Deus para nós, preceitos que, se nós cumprirmos, nós teremos uma vida próspera em todos os âmbitos da nossa vida. E nós vamos falar um pouco hoje sobre mansidão, a qualidade daqueles que herdam a terra. Esta qualidade, este preceito bíblico nos traz a oportunidade de sermos bem-sucedidos em tudo que nós fazemos. Nós vamos perceber nesta noite que esta promessa é uma das promessas diferenciadas, já que a maioria é: aqueles que choram serão consolados, os mansos e humildes de coração verão a Deus, deles é o reino de Deus. Todas estas promessas estão relacionadas ao céu, à eternidade, ou a maior parte delas. Mas esta promessa está se referindo à terra, globo, o espaço que nós vivemos. Então fala de sermos bem-sucedidos nesta esfera terrena, de conseguirmos conquistar as coisas, de conseguirmos viver bem aqui. E esta palavra, irmãos, também nos revela o segredo para alcançar muitas bênçãos de Deus. Vamos descobrir então o que vem a ser manso, mansidão, à luz da Bíblia Sagrada. Estive meditando e pesquisando em um sentido prático. A palavra mansidão ou ser manso significa confiar a Deus a minha vida, confiar a Deus tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu possa ser. Ser manso é a qualidade daquele que está submisso à vontade de Deus, está submisso aos propósitos de Deus. É a característica daquele que se assemelha com Cristo na sua brandura, na sua delicadeza, na sua sutileza. De fato, assim, Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Em todo o ministério terreno de Cristo e em toda a sua vida aqui na terra, nós vemos esta qualidade tão imprescindível em Cristo. Como uma das características mais marcantes, então ser manso significa ter esta semelhança com Cristo, uma semelhança mais próxima, mais viva em nós. Ser manso, ser pacífico. No Antigo Testamento, a palavra manso, a palavra mansidão, significa se curvar, se inclinar. Por que eu estou dizendo no Antigo Testamento? Porque eu peguei alguns exemplos bíblicos do Antigo Testamento
de homens que foram mansos, e nós não poderemos falar de todos aqui, mas de vários deles, e nós, ao ver as atitudes destes homens, nós podemos perceber que a palavra mansidão no Antigo Testamento significa se curvar, significa se inclinar. E o que é isto, pastor? Pessoas que não têm problemas em passar a sua vez, pessoas que não têm problemas de abrir mão do seu direito, abrir mão da sua vontade, não sente necessidade de reivindicar alguma coisa, de reivindicar até um próprio direito, de brigar por alguma coisa. Ou seja, o sentimento do manso é aquele que não sente a necessidade de se defender do mundo e nem de se defender dos outros, porque ele confiou a sua vida a Deus. Entenda isso, eu vou repetir: a qualidade de ser manso no Antigo Testamento é alguém que não sente a necessidade de se defender do mundo ou dos homens, porque ele entregou a sua vida a Deus. Eu vejo isto claro em vários versículos do Antigo Testamento, mas eu vou citar um em especial aqui, que é o Salmo de número 37. Não perca nada da mensagem esta noite. Salmo de número 37, versículos 7 a 11. Eu vou com calma para que você coma, para que você entenda a mensagem de Deus. Salmo de número 37, versículos 7 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: olha a qualidade de quem é manso, descansa no Senhor e espera nele. Não fique indignado por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, olha a qualidade de quem é manso, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor, olha a qualidade daquele que é manso, aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles bem-aventurados os mansos, porque eles bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Versículo 10: pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e ele não estará mais lá. Olha o versículo 11 para fechar. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Olha que lindo. A qualidade de quem é manso é aquele que não sente a necessidade, estou falando pela terceira vez, de reivindicar, de brigar por um direito. Eu vou explicar bem isso. De brigar com o mundo e com o homem com armas terrenas. Isso aquele que nasceu de novo, aquele que confiou a Deus a sua vida, porque ele sabe que o Eterno está no controle de todas as coisas. Ser manso não é frouxidão, que alguém diz: o fulano, pessoal pinta e borda com ele. A cicrana não tem boca para nada, perdeu o senso de justiça, não briga pelos seus direitos. Ao fulano não rebate nada, não fala nada, todo mundo faz o que quer com ele e com ela. Ser manso não é ser frouxo. Existem pessoas tão dominadas pelo Espírito de Deus, pelo fruto do Espírito, que ele pouco fala, mas o Senhor fala por ele. Ele pouco faz justiça, mas Deus justifica ele. Ele pouco briga, mas Deus briga por ele. Esta é a qualidade de quem é manso. Dr. Baxter cita uma frase interessante, que a mansidão é ter a força sob controle. Olha que frase interessante, não é bíblica, mas é interessante. Ser manso é ter a sua força. Isto fala de temperamento, isto fala de impulsos, é ter tudo isto sob
autocontrole, é dominar os seus impulsos. Tudo isto controlado pelo Espírito Santo. A Bíblia chega a dizer, porque alguém vai dizer, essas pessoas aí, olha, não briga por nada, não faz nada. A Bíblia chama essas pessoas de sábios. Tiago capítulo 3, versículo 13. Tiago capítulo 3, versículo 13, diz uma pergunta: quem no meio de vocês acham que é sábio e é inteligente? Aí a própria Bíblia responde no livro de Tiago 3:13: mostre em mansidão a sua sabedoria, naquilo que é digno no seu proceder e nas suas obras. O homem sábio, a mulher sábia, inteligente no seu espírito, ele mostra mansidão no falar, nas suas atitudes, no seu temperamento. Ele não é afoito, ele não é afobado, não é precipitado, ele é paciente e sabe aguardar o momento de Deus. Fala no momento certo, fala o que é certo, não joga palavras alheias ao vento, porque existe nele um espírito de mansidão. E a Bíblia diz no versículo que lemos, que este espírito é um espírito de sabedoria. Muitas pessoas que perdem bens materiais, pessoas que perdem até emprego, perdem oportunidades grandes na sua vida por não serem mansos, por não serem pacientes, por serem explosivos, por não terem esta qualidade importante do fruto do Espírito. Mas a Bíblia diz que é bem-aventurado os mansos. Por quê? Porque eles têm grande valor diante de Deus. Aleluia. Repita comigo: eu quero. Está muito fraco. Eu quero que Deus veja em mim esse grande valor. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro 3 e 4. Por que eu disse para você repetir? Para você guardar. 1 Pedro capítulo 3, versículo 4. Olha que lindo este versículo. A minha alma se encheu de alegria ao ler esse texto. 1 Pedro capítulo 3, versículo 4 diz assim: seja, porém, o homem interior do coração. Aleluia. A mansidão não está na vestimenta. A mansidão não está nos bens materiais. O fulano não é manso porque é rico. Engano seu. Olha o que a Bíblia diz: seja, porém, o homem interior do coração. Olha este texto: unido ao incorruptível, ao incorruptível trajo, isso aqui é roupa, é vestimenta, de um espírito manso e tranquilo. Por quê? Porque isto tem grande valor diante de Deus. Se o teu espírito, o seu homem interior, o seu temperamento, aquilo que você tem aqui dentro está trajado, está vestido de mansidão, você tem um grande valor diante de Deus. O homem pode olhar para você e pensar que te passou para trás. Alguém pode olhar para você e imaginar que você está lesado e que você não tem valor, mas diante de Deus há um grande valor dentro de você. Aleluia, glória a Deus. Eu vejo qualidade de mansidão na vida de Abraão. Porque, irmãos, primeiro, mansidão é a qualidade daquele que se submete a Deus. E mansidão é a qualidade daquele que sabe agir com o seu próximo. E eu vejo na vida de Abraão, este personagem emblemático da Bíblia, essas qualidades. Um homem que, quando Deus disse: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei, ele foi. Ele deixa tudo e ele vai, porque ele é submisso à vontade de Deus. Abraão era manso, mas não era frouxo,
Não é porque ele não tinha coragem. Esse homem era corajoso, muito corajoso. Você lembra do episódio em que Ló, seu sobrinho, é sequestrado, é levado? A Bíblia diz que este homem, que era manso, mas que era corajoso, agiu na hora certa, pegou 318 homens da sua casa e partiu em direção a estes 5 reis. Libertou todos os cativos, Ló, sua família, ninguém morreu, e trouxe de volta, porque ele era corajoso para enfrentar 5 reis. Mas ele era manso. O manso não é ausência de coragem, ele age na hora certa. Ele canaliza a sua coragem para enfrentar desafios nos momentos certos, de acordo com a vontade de Deus. Era um homem tão manso que um dia a Bíblia diz que Deus fez crescer. Deus abençoou Abraão. E ele tinha tanto gado, tanto gado, tanto gado. E além de Deus abençoar ele, abençoava quem estava com ele. E quem estava com ele era Ló. E Ló também começou a possuir gado, de forma que a terra aonde eles estavam ficou pequena para tantos bens. E aí os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. E eu acho lindo, eu estava lendo que a Bíblia diz que os cananeus e os heteus habitavam entre eles. Eu fiquei pensando, o que tem a ver essa expressão com a briga dos pastores? Aí eu entendi. É como se a Bíblia estivesse dizendo, Abraão estivesse dizendo para Ló: olha Ló, os heteus e os ferezeus, os ímpios estão aqui à nossa volta, e se a gente começar a brigar, vai ficar ruim para nós. Nós somos irmãos, nós somos parentes, nós somos servos de Deus. Nós não podemos brigar, porque tem pessoas à nossa volta nos vendo. E Abraão poderia exercer o direito de antiguidade, patriarca. Não era Abraão que estava acompanhando Ló, era Ló que estava acompanhando Abraão. Abraão era o patriarca, era o homem de Deus. Ele poderia exercer o direito e dizer: Ló, sai da minha casa, vai procurar o seu rumo. Mas no meio daquela briga, Abraão, na sua preocupação, age com mansidão e diz para Ló, seu sobrinho: escolhe para onde você quer ir. Se tu for para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu irei para a direita. Nós não vamos brigar, nós não vamos discutir aqui. E para nós não discutir, você escolhe para onde você quer ir, porque o manso compreende que a bênção de Deus não está no local, no ambiente, nas coisas terrenas dessa terra. O manso compreende que a bênção de Deus está no centro da sua vontade. Aleluia. O manso, se for possível evitar, ele evita. E a Bíblia diz que Ló olha para as campinas e escolhe o melhor e vai. E quando Ló vai, a Bíblia diz que depois que Ló foi, Deus chamou Abraão na sua mansidão e disse: meu servo, eu gostei dessa mansidão. Agora que Ló foi, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu vou dar a você e a tua posteridade esta terra. Tem muita coisa que você pode evitar na sua casa. Tem muita coisa lá no meio da sua família, lá onde você trabalha, que você pode evitar. Porque a qualidade do manso é ceder, é abdicar às vezes até do direito, como Abraão fez. Abdicou do direito para que não houvesse confronto, e Deus se agrada deste espírito. Eu vejo mansidão na vida de Isaac, filho de Abraão. O pai era manso, o filho era manso. Isaac tinha a qualidade de se submeter à vontade de Deus também. Por isso ele era manso, porque quando Deus falou com ele, ele obedeceu. Um dia houve grande fome na terra. Isaac se levanta e sai, e a Bíblia diz que ele vai para Gerar, uma terra dos filisteus, que significa alojamento.
E quando ele chega lá, eu imagino que ele está desejoso em descer para o Egito, como seu pai fez. Mas antes que ele faça isso, Deus fala com Isaac e diz: Isaac, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. E a Bíblia diz no versículo 6 do capítulo 26 que Isaac habitou em Gerar. Ele se submeteu à vontade de Deus, e por causa desta obediência, a Bíblia diz no versículo 12 do capítulo 26 de Gênesis, que Isaac, naquele mesmo ano em que ele obedeceu à voz de Deus, ele semeou naquela terra que Deus mandou ele ficar. E ele colheu sem medidas, porque o Senhor o abençoava. O versículo 13 diz que ele foi engrandecido e se tornou muito grande, porque Deus estava com ele. E no espírito de mansidão, Deus trabalha. Deus vai te honrar. Se você tiver esse espírito, esse sentimento, Deus vai te honrar. Aleluia. Se submeteu à vontade de Deus. Mas irmãos, o negócio começou, porque quando Deus começa a abençoar alguém, sempre tem um invejoso, não é? E a pessoa, quando não é mansa, irmãos, ele quer vingança, ele quer que Deus trate, ele quer que Deus pese a mão. Agora o manso não. O manso não. A Bíblia diz, nos versículos que se seguem, que os filisteus ficaram com inveja. Aí tinha os poços lá, tinha vários poços que Abraão tinha cavado naquela terra. Sabe o que os invejosos fizeram? Os filisteus foram lá e começaram a jogar a terra dentro do poço. Jogaram um monte de terra lá, irmão Van. Soterraram os poços. E como se não bastasse, por aqueles dias Abimeleque chegou a Isaac e expulsou ele da terra e falou: Isaac, você tem crescido muito, você já está maior do que eu, você tem mais coisa do que eu, rapaz, é melhor você procurar seu rumo, é melhor você sair do meu espaço. Isaac sai, aleluia. Mas a bênção de Deus estava com Isaac. Ele desce para o vale. Ele estava em Gerar, e agora ele desce para o vale de Gerar. Mas aquele que é manso, irmãos, a bênção de Deus está com ele na montanha, mas a bênção de Deus também está com ele no vale. Tem uma frase no meio evangélico que diz que Deus é Deus dos montes, mas é também Deus dos vales. É Deus da bonança, mas também é Deus da tempestade. Ele é Deus em qualquer circunstância. E quando Isaac desce para o vale, a Bíblia diz que o que sobrou para ele foi desentulhar os poços que o pessoal invejoso havia entulhado. E ele começou a tirar. Procurou o primeiro poço e começou a cavar e tirar a terra, e achou água. Num lugar que ninguém conseguia achar água, Isaac achou água, porque Deus estava com ele. Mas quando ele achou a água, a Bíblia diz que os pastores lá do vale de Gerar começou a brigar com ele: não, esse poço é nosso. Não, esse poço é nosso. Aí Isaac chamou aquele poço, segundo a Bíblia, de Ezeque. Ezeque quer dizer contenda. Isaac chamou seus homens e disse: deixa esse negócio para lá. Se estão brigando, vamos procurar outro lugar para nós, vamos para outro poço. Abriu mão daquele poço, chegou no segundo poço, começou a cavar, achou água. Mas quando achou água, veio os pastores de Gerar, brigaram pelo poço e disseram: não, esse poço é nosso. Isaac disse: não vamos brigar não. Eu acho lindo que a Bíblia diz: e partiu dali. A mansidão, Isaac poderia dizer: esse poço quem cavou foi meu pai, rapaz. Eu tenho direito, o contrato está aqui, ó, está autenticado e tudo, esse negócio é minha propriedade, foi meu pai que cavou, rapaz. Mas ele não vai brigar, ele não vai contender. Quem sabe os servos de Isaac dizendo: Isaac, você vai deixar esse negócio quieto? Mansidão, vamos cavar outro poço. Deus está conosco, Deus está na nossa frente. Diz a Bíblia que ele cava um terceiro poço, e quando ele cava o terceiro poço, ninguém briga. E quando ninguém briga, ele diz: esse aqui é o poço que Deus nos deu.
Eu vou colocar o nome dele de Reobote. Reobote quer dizer ruas largas, ruas amplas. Ele diz assim: crescemos nesta terra porque o Senhor nos abençoou. Não precisa brigar, não precisa contender. Se for preciso, cava mais 2 poços, cava mais 3 poços, cava mais 4 poços, porque vai chegar uma hora que Deus vai te dar vitória dentro da paz e de um ambiente pacífico. Aleluia. Mas eu preciso terminar essa primeira parte do Velho Testamento para mim entrar no Novo, que é a melhor parte. Falando de Moisés, podia, quando fala de mansidão, deixar de falar de Moisés, não é? Fica feio, porque Moisés mostrou mansidão. Mansidão é um ponto extremo, irmãos, que a Bíblia chega a dizer no livro de Números, capítulo 12, versículo 3. Você conhece esse versículo? Números 12, 3 diz que Moisés era um varão muito manso. Aí a Bíblia diz assim: mais do que todos os homens que havia na terra. Não tinha homem mais manso do que Moisés. Manso bastante para se submeter à vontade de Deus. Porque sendo ele jovem, tendo a vida inteira pela frente, ele faz uma escolha difícil, né? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo sofrer com o povo de Deus no deserto, porque havia mansidão no seu coração para se submeter à vontade de Deus. Manso com os homens, não é frouxidão. Eu vou repetir: mansidão não é frouxidão. Moisés era um cabra macho, corajoso, mas não no sentido de ser afoito, briguento, não é isso. Ele tinha coragem na hora que precisava, na direção de Deus. Ele enfrentou Faraó. Quando Deus mandou, na vontade de Deus, ele foi diante de Faraó, o poderoso da época, e disse: Deus está mandando, liberte o meu povo. E ele foi muitas vezes, 10 pragas Deus enviou, ele enfrentou de frente, porque ele era um homem corajoso. Travou várias guerras no deserto, porque ele era um homem corajoso. Mas apesar de ser um homem corajoso, ele era manso. Tão manso para aguentar aquele povo, não é? Povo ingrato. Milhares de pessoas, pensa num povo ingrato, era aquele povo de Israel. Vira e mexe: Moisés, tu me tirou do Egito para morrer aqui. Moisés, não tinha sepultura no Egito, Moisés? Se tem uma coisa que sobe o sangue da gente, é a ingratidão. É ou não é? No vocabulário nosso, que faz a gente sair da casinha, que dá vontade da gente pedir 5 minutos para Jesus. No vocabulário humano, até chulo. Mas o manso não, irmãos. Moisés era tão manso que houve vezes de Deus dizer: vou destruir este povo. Moisés se colocou na frente. Houve vezes de Deus dizer: não vou mais com este povo, vou mandar o anjo. Moisés colocou na frente e disse: Senhor, se o Senhor não for, não me faça sair daqui. Ele era manso, e por ser tão manso, falava com Deus boca a boca, falava com Deus cara a cara. Aleluia. Tinha uma comunhão extraordinária com Deus. Houve vezes, irmãos, mais de uma vez, que o povo acusou Moisés de beneficiar Arão. Mais de uma vez o povo acusou Moisés de beneficiar a tribo de Levi. Sabe qual era a resposta de Moisés? Qual que era a resposta de Moisés? Silêncio. Ele não entrava em disputa, ele não entrava em contenda. Houve uma vez que Coré, Datã e Abirão se levantou contra Arão e disse assim: Moisés é muito puxa-saco da tribo de Levi. É só Arão, Miriam, é só Arão, é só a família dele, a gente também. E se levantaram e se rebelaram, e Moisés ficou em silêncio.
Deus desceu. Porque Deus trabalha, Deus peleja pelos mansos da terra. Deus tratou com as famílias daqueles homens e com aqueles homens. Houve um dia em Números capítulo 12, você pode acompanhar na sua Bíblia, Números capítulo 12, quando as maiores autoridades do arraial se levantaram contra Moisés, porque ele tinha casado com uma mulher cuxita, vida particular de Moisés, o homem casou, se levantaram contra ele. Eles não entendiam que Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, não é? Casou Arão e Miriam. Irmãos, quem imaginar que esses dois iam se levantar contra Moisés? Se levantaram contra ele e disseram: mas Deus só fala com Moisés? Olha a vida dele, olha as escolhas que ele faz, e Deus só fala com Moisés. Qual que é a resposta de Moisés? Qual que é a resposta de Moisés? Silêncio. Mas Deus não deixou isso quieto, não. Porque o homem tolo briga, disputa, enfrenta, fala o que tem vontade de falar, não é? Briga e vai até as últimas consequências. Mas o homem sábio não, ele é manso. Ele deixa Deus trabalhar, ele deixa Deus batalhar, ele deixa Deus agir. Moisés fica em silêncio, e a Bíblia diz no livro de Números capítulo 12 que Deus desceu numa nuvem, falou: eu quero uma reunião. Deus falou: eu quero uma reunião com Moisés, Arão e Miriam. Saem os três para fora da tenda. Saíram. Deus falou: agora eu vou falar com Arão e com Miriam. Falou assim: vou falar uma coisa para vocês. Se tiver profeta aqui, irmã, Miriam era profeta. Miriam era profeta, mas Deus disse: se tiver profeta aqui, porque eu não conheço, se tiver profeta aqui, eu vou falar em sonhos ou em visões, porque é assim que eu falo com o profeta. Mas não é assim com meu servo Moisés, não. Ele não é só um profeta. Com meu servo Moisés eu falo boca a boca, cara a cara, olho no olho. Não se mete com o manso Moisés, não, porque Deus desce no arraial. Deus peleja as causas dos mansos. Aleluia. Eu posso lembrar de Davi, irmão. Davi era um homem guerreiro, não era frouxo, não. Enfrentou Golias e ninguém teve coragem de enfrentar. Ele enfrentou, mas quando precisou ser manso, ele foi manso. Eu fico me perguntando: Saul, rejeitado por Deus. Segundo, estava no trono que Deus havia ungido Davi para estar. Terceiro, ainda perseguindo Davi para matar. Tudo isso, Davi teve a chance de extirpar aquela vergonha do trono de Israel. Mas ele agiu com mansidão. Porque o tolo, ele se precipita, mas o manso espera o tempo de Deus. Eu vou repetir: o tolo se precipita, mas o manso espera o tempo de Deus. Ele tem paciência para suportar, ele tem paciência para esperar. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vamos para o Novo Testamento, senão a gente não chega no final. O que é mansidão no Novo Testamento, irmãos? Analisando os versículos esta semana, eu pude perceber que no Novo Testamento, mansidão é suavidade, é ser meigo, é ser paciente, é cortesia, é cordialidade. É a qualidade de quem é bem educado no seu falar, no seu agir. Não é bruto, não é estúpido. É aquele tipo de pessoa que sabe falar, que sabe como agir, que se submete à vontade de Deus. Mateus 3:8 diz assim: produza frutos dignos de arrependimento. Frutos que mostrem que realmente você mudou, que realmente você se arrependeu. Vocês sabem que Gálatas 5:22, 23 diz que a mansidão é a qualidade,
é uma das qualidades do fruto do Espírito, é ser manso. E o apóstolo Paulo diz que contra estas coisas não há lei que se levante. Nenhuma lei pode confrontar quem é manso, porque a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito. E se a mansidão é obra do Espírito Santo, então eu posso pedir ao Senhor. Talvez você está ouvindo essa palavra dizendo assim: ô pastor, eu sou casquinha de doer, viu? Não mexe comigo não. Eu sou bonzinho até pisar no meu calo. Pisou, vai ter que me ouvir. Quando eu vejo, eu já falei. Dobre o seu joelho e diga: Senhor, me faz manso, porque esta é uma qualidade. Espírito Santo, me ajuda, me dá paciência, porque eu quero ser semelhante a Ti. Aleluia. Mas no Novo Testamento, mansidão é se submeter à palavra. Eu preciso correr, eu não posso me deter muito aqui, mas ser manso no Novo Testamento é se submeter à palavra de Deus, é ouvir a palavra de Deus. Tanto que Isaías capítulo 61, versículo 1, anunciando o ministério messiânico, falando do Evangelho, a Bíblia diz assim, que o Senhor me ungiu, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Porque o Evangelho de Jesus Cristo só é capaz de absorver, ouvir, viver e se submeter quem é manso, quem tem a capacidade de se submeter a Ele. É a qualidade daquele que vive, que é capaz de viver a palavra. Mateus capítulo 13, versículo 15, vai anotando, depois você lê na sua casa. Diz que o manso recebe a palavra de Deus de bom grado. Tiago capítulo 1, versículo 21, esse eu quero que você ouça com atenção. Tiago 1 e 21 diz: irmãos, despojando-nos de toda a impureza e acúmulo de maldade, olha que lindo, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a sua alma. Tem muita gente que vai perder a alma, tem muita gente que vai perder o céu, porque não é manso o suficiente. Para quê? Para acolher no seu coração a palavra de Deus. Porque não é manso o suficiente para abrir mão da sua vontade. O oposto de manso no Novo Testamento é incredulidade. Incrédulos, pessoas que não suportam a sã doutrina. A Bíblia chama de obstinados, corações endurecidos. A Bíblia chama de ímpios. E eu tenho uma palavra de Deus para você que me ouve na sua casa, você que me ouve aqui, que a ausência de mansidão, esta incredulidade poderá te levar para o inferno. Porque o manso é aquele que ouve a palavra, ao contrário do incrédulo que a despreza. Ele ouve a palavra, ele é guiado pela palavra. Lembra do salmista no Salmo de número 23, citando um dos animais mais mansos que existe, que é a ovelha. A ovelha não morde. Lembra que nós pregamos esse tempo atrás sobre o Salmo 23? A ovelha não morde, a ovelha não dá chifrada em ninguém, não briga. A ovelha é mansa demais. E Jesus diz assim, Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor, Ele nos conduz como uma ovelha mansa, Ele nos conduz a pastos verdejantes. Porque a ovelha é mansa o bastante para ouvir a voz do seu pastor. Ele me conduz às águas tranquilas, Ele me leva a pastos verdejantes. Salmo de número 25, versículo 9 diz: guia os mansos na justiça, ensina aos mansos o seu caminho. Olha que lindo. Os mansos podem aprender a justiça de Deus. Os mansos são guiados por Ele nos seus caminhos. Irmãos, a mansidão nos leva a buscar o Senhor.
Os ímpios são autossuficientes. A ausência de mansidão nos leva a acreditar em nós mesmos. Eu estou terminando, fique comigo. Nos leva a buscar só os nossos próprios interesses, mas os mansos reconhecem a sua dependência de Deus. Sofonias capítulo 2, versículo 3, assim, buscai ao Senhor, vós, todos os mansos da terra. Eu vou repetir isso para você. Buscai ao Senhor, vós, todos os mansos da terra. Aleluia. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos da ira do Senhor. A Bíblia está dizendo aqui que o manso busca a mansidão. Ele aprende do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz em Salmo de número 10, versículo 17, que os mansos têm socorro de Deus. Olha o que a Bíblia diz: tens ouvido, Senhor, o desejo dos mansos, tu fortalecerás o coração e lhes acudirás. Você é manso bastante para descer na olaria de Deus? Você é manso bastante para colocar o teu problema no joelho, para colocar aquele que está te perseguindo no joelho? Você é manso bastante para apresentar a tua causa diante de Deus, para chorar na presença dEle, com humildade, com mansidão? Eu tenho uma palavra de Deus para você, Salmo 10 e 17, o Senhor vai te socorrer e vai fortalecer o teu coração. Você recebe esta palavra nesta noite? Maior exemplo do Novo Testamento, tem muitos, mas não tem tempo para falar, vou falar só do principal, da Bíblia, do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Da Bíblia, quem é? É claro que é Jesus. Mateus 11, 29. Mateus 11, 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É Jesus dizendo para nós, e nós aprendemos muito com Jesus, irmãos. Humildade de Jesus para obedecer a Deus, para se submeter a Deus, e a humildade de Jesus para com os homens. Irmão, Jesus suportava uma raça chamada fariseus. Durante toda a vida de Jesus na terra, perseguindo Jesus, procurando ocasiões para envergonhá-lo, para tirá-lo, para matá-lo. E Jesus, ao longo de 3 anos e meio, sempre manso, sempre com as palavras certas na hora certa. Aleluia. Quando corrigia era na palavra, com a autoridade da palavra. Mansidão. Lucas capítulo 9, eu vejo a mansidão de Cristo como exemplo para os apóstolos e como exemplo para a igreja. Lucas capítulo 9, Jesus faz uma viagem de 150 quilômetros da Galileia para a Judéia. Ele fez esta viagem algumas vezes no seu ministério. 150 quilômetros, 10 dias de viagem aproximadamente. E Jesus manda 2 discípulos na frente para preparar um lugar para pousar, uma pousada. Aí no nosso vocabulário aqui, eu imagino, né? Os 2 discípulos lá, irmã Simone, fazendo o check-in. Aí quando apresenta a documentação, Jesus é judeu? Está indo para Jerusalém? Não vai pousar aqui não. Aqui é pousada de samaritano, judeu não pousa aqui não. Principalmente quando está indo para Jerusalém, aqui não. Vocês não sabem que judeu, quando vai para Jerusalém, eles cortam a nossa cidade? Aqui não. Aí os 2 discípulos voltaram revoltados, sabe? Com sangue na boca, zero de mansidão, e disseram para Jesus assim: Senhor, o Senhor quer que a gente... Olha o versículo 54 do capítulo 9. O Senhor quer que a gente peça que o Senhor mande fogo do céu para consumir essa raça, como Elias também fez? Ei, abençoado, Elias pediu fogo do céu para consumir o altar, não foi para consumir ninguém não. Jesus, se o Senhor quiser, vamos pedir fogo do céu para acabar com todo mundo aqui. E Jesus falou para ele, olhou para eles e falou assim: ei,
Eu não sei que espírito é esse que está em vocês. De que espírito vocês sois? Vocês não entendem que eu não vim aqui para destruir ninguém, eu vim aqui para salvar. A minha missão aqui é de paz. Mansidão, meu irmão. Qualquer coisa já fogo, pesa a mão, Jeová. Tem crente que tem coragem de dobrar o joelho e dizer: Senhor, trata. Senhor, pesa a mão. Pare com isso, meu irmão. Amontoa brasas de fogo sobre a cabeça dele. Senhor, não estou aguentando mais aquele abençoado lá na empresa, não dá mais, Jesus. Vai orando, vai orando. Chega o momento que Deus trata, chega o momento que Deus converte ou tira. Ore pela alma dele, pela salvação dele. Jesus age com mansidão no momento da sua prisão, sabendo que vai para a morte. Tinha acabado de chorar lágrimas de sangue. E quando chegam para prendê-lo, o apóstolo Pedro, o Pedrão, sempre o Pedrão, arranca a espada e corta a orelha do soldado. E Jesus olha para ele: Pedro, se eu quiser, eu mando, eu oro e peço 12 legiões de anjo aqui agora. Se eu quiser eu faço isso, eu não preciso da sua espada, rapaz. Coloque esta espada na bainha, porque o que está acontecendo aqui é vontade de Deus, é permissão de Deus, é preciso acontecer. Pedro, você não entende? Deus está falando para alguém aqui esta noite: mete a sua espada na bainha, porque se está acontecendo é porque Deus permitiu assim. Deus quer te ensinar alguma coisa assim, Deus quer fazer alguma coisa através disto. Aleluia. Precisamos aprender com Jesus. Eu estou terminando, irmãos, porque tem gente que vive difamando as pessoas. Você viu Jesus difamar alguém na Bíblia? Gente que vive defamando os outros. Falta brandura, falta mansidão. Olha o que a Bíblia diz em Tito capítulo 3 versículo 2. Olha que lindo isso aqui, irmãos. É Bíblia. Que a ninguém difamem, nem sejam contenciosos, mas sejam modestos. Olha o que diz a Bíblia: mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Para de difamar os outros. Mostre mansidão para com quem eu gosto. Mostrar mansidão para com meu chefe, porque ele vai me dar. Não, mostre mansidão para com todos os homens. Eu vou suportar isso aqui, porque esse aqui é conveniente. Agora esse aqui não, esse aqui não vai me dar nada não. Isso aí eu vou chutar mesmo. Mostre mansidão para com todos os homens. Irmãos, precisamos aprender com Jesus. Tem pessoas que têm prazer de apedrejar quem erra. Já viu isso? Fulano errou, fulano errou. Já vem com um monte de pedra na mão para assassinar, para acabar. Às vezes está quase morrendo, acaba de matar. O manso não é assim não. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6 versículo 1, Bíblia neles, diz a Bíblia: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, porque o espiritual é manso, corrigi-o com espírito de mansidão, e guarda-te que você também não seja tentado. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Corrija ele com mansidão, porque amanhã você pode cair no mesmo erro, viu? Você está lendo isso comigo? Versículo 2: levai as cargas um dos outros. O manso abaixa-se para a pessoa que errou, levanta ele e diz: eu vou te ajudar a levar essa carga, eu vou te defender, eu vou te proteger, eu vou te colocar na minha cavalgadura, vou te levar a uma estalagem, vou pagar tudo. Aleluia. Versículo 3: porque se alguém se julga, você que se julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Porque quem não é manso é porque acha que é o que não é. Você entendeu isso? Pessoas que não têm mansidão acham que é o que não é, como se nunca fosse morrer, como se nunca fosse errar, como se nunca fosse cair. Aprenda com Jesus. Jesus, você viu Jesus brigando na Bíblia? 2 Timóteo capítulo 2 versículo 24. Pessoas que vivem brigando.
Irmão, tem crente que até no soco sai. Sai no soco, se precisar, resolve no tapa. Cristão não é assim não. O espírito de mansidão de 2 Timóteo 2:24 diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor, quantos servos e servas o Senhor tem aqui esta noite, não viva a contender, e sim deve ser manso, brando para com todos, e que seja apto para instruir, e que seja paciente. Aleluia. Eu profetizo paciência aqui esta noite. Eu profetizo paciência sobre a tua vida, para suportar, para engolir, para tolerar. Eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Porque tem gente, irmão, tem um versículo na Bíblia de Provérbios 26:20 que eu já vi em congressos por aí. Pessoal usa em congresso pentecostal, Provérbios 26:20. Vou dar um tema pentecostal e dar esse. Só que não entende. A Bíblia diz em Provérbios 26:20: sem lenha o fogo se apagará. Eita! Mas o que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, é que quando você para de discutir, quando você para de ouvir, de dar ouvido e de discutir com quem quer brigar, não briga, porque sem lenha o fogo se apaga. Tem uma frase do pastor Álvaro, do meu pai, que eu cresci ouvindo. O Josias vai lembrar e dar risada. 4 irmãos brigando dentro de casa, e aí o pai ia corrigir: a culpa é dele, a culpa é dele. Aí o pai falava assim: quando um não quer, 2 não brigam. Então apoia os 2. Porque se brigou, é porque os 2 provocaram. Porque quando não tem mais lenha, o fogo se apaga. Deixa falar, deixa discutir, não vai levar a lugar nenhum. Aleluia. A palavra branda, mansa, aplaca o furor. Eu preciso terminar. Glória a Jesus. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 2:25. Até para disciplinar, irmão, você vai disciplinar o filho, vai disciplinar o irmão, vai disciplinar alguém. A Bíblia diz, 2 Timóteo 2:25, disciplinando com mansidão. Aí a Bíblia diz: até mesmo aqueles que se opõem, aqueles que são contra a obra de Deus, aqueles que estão se levantando contra você, até eles, quando você for disciplinar, disciplina com mansidão. E a Bíblia explica o porquê que você tem que usar mansidão para disciplinar essas pessoas. A Bíblia diz assim: para que eles consigam achar talvez um lugar de arrependimento. Porque se você disciplina ele com mansidão, Deus poderá achar arrependimento no coração dele, e ele poderá ser liberto e conhecer a vontade e a verdade de Deus. Quantos entendem isso? Pode dizer glória a Deus. Eu termino dizendo: olhe para a cruz, aprenda com Jesus. 1 Pedro 2:23 diz que quando injuriavam a Jesus, o que ele fazia? Não injuriava. Quando padecia, o que ele fazia? Não ameaçava. O que ele fazia? Mas entregava-se àquele que é justo para julgar. Jesus na cruz, injuriado, não injuriava. Com dor, dando vinagre, tomando pancada, mas não ameaçou ninguém. Você vai ver, eu vou te pegar. Não ameaçava ninguém. Espírito de mansidão. Aleluia. Jesus mostra a mansidão, irmãos, ao obedecer à vontade de Deus. Estou tendo que atropelar um monte de coisa aqui, tá? Mas só para que você entenda, Jesus submisso à vontade de Deus. Filipenses 2:5 usa a palavra servo, e a palavra servo no original ali é doulos, que quer dizer sem privilégios e sem direitos. Jesus era, sendo Deus, foi manso bastante para se tornar servo. Abriu mão dos direitos e dos privilégios, porque a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está
acima de todo nome. Você quer ser exaltado? Tenha um espírito de mansidão. Eu tinha muita coisa para falar aqui, mas que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, te dando graça. Eu aprendi muito esta semana com esta palavra, e espero que você tenha absorvido esta noite tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida e para a sua casa. Quantos estão felizes com a palavra de Deus? Nos coloque de pé, irmão. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos estar orando e agradecendo a Deus por esta rica e poderosa palavra. Esta é a palavra de Deus. Eu ia falar aqui sobre os mansos herdarão a terra. Herdar a terra. E tem muitas promessas bíblicas para isto. Você quer prosperar na sua vida financeira? Quer prosperar em todos os âmbitos da sua vida aqui na terra, o que diz respeito a esta esfera terrena? Tenha um espírito de mansidão, viu? E Deus vai te honrar. Eu quero orar pela sua vida, orar por quem está em casa, nos assistindo, nos ouvindo, e Deus com certeza nos dará vitória. Vamos orar, irmãos. Soberano e eterno Deus, esta é a tua palavra pregada aqui esta noite, a terceira mensagem desta série, deste sermão extraordinário do capítulo 5 de Mateus. Senhor, obrigado, porque a tua palavra é rica e nós não conseguimos alcançar na nossa pequenez, mas com a sua graça e a sua misericórdia, que nós possamos esta noite receber esta brandura, esse espírito de mansidão, que nós possamos ser revestidos, adornados no homem interior, para que nós possamos herdar a terra, para que nós possamos alcançar em Ti a exaltação, como Abraão, Isaque, como Moisés, Davi e tantos homens da Bíblia Sagrada, como o Senhor que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a sua mansidão abriu mão dos direitos e dos privilégios, meu Deus, e foi exaltado soberanamente. Eu ministro a tua bênção sobre quem está em casa, eu ministro a tua bênção sobre esta mulher, este homem, esta criança, este jovem, este pai de família, aqueles que estão aqui esta noite. Eu os abençoo em nome de Jesus. Segure as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso amado Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo seja com todos e todos digam: Deus abençoe.